Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina Sistemas Térmicos de Potência. Na aula passada, pessoal, no vídeo que eu gravei para vocês, nós começamos a resolver esse exercício aqui, que é o exercício 3 da aula 2, tá? Então, pessoal, não sei se vocês se recordam, mas a gente determinou todos os estados, com exceção do estado 5, né? E nós vimos também que a gente, além da gente não saber o nosso estado 5, a gente tem uma fração de vapor extraída aqui na turbina para ir para o aquecedor de água de alimentação fechado ou de superfície, né? E uma fração de vapor extraída para o aquecedor de água de alimentação aberto, tá? Então a gente não sabe essas duas frações, não sabemos o nosso estado 5, tá? E aí a gente parou aí, né? Então, pessoal, para quem não se recorda, a gente achou uma expressão analisando o aquecedor de água de alimentação fechado, nós obtivemos uma expressão para o y, tá? E agora nós vamos prosseguir fazendo o exercício, tá? Então bora lá, pessoal. Então, pessoal, vamos continuar aqui, tá? Então a gente, para quem não se lembra, nós fizemos uma superfície de controle ao redor do trocador do aquecedor de água de alimentação fechado, né? E obtivemos a seguinte expressão aqui, tá? O que eu vou fazer somente, pessoal, é isolar a minha fração, né? Extraída, que é o nosso y, tá? O que é interessante, pessoal, é que o meu m ponto, que é a vazão total, ela está em todos os termos ali. Então, ela é desprezível, ela não vai influenciar na minha fração de vapor extraído. Então, se eu colocar o y em evidência, né, teremos o H7 menos o H7A mais, né, o meu H4 menos o meu H5. Portanto, se a gente isolar a fração de vapor aqui, a gente vai ter H5 menos H4 dividido pelo H7 menos H7A, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem uma expressão no qual a gente consegue saber a fração de vapor extraída, tudo bem? Para isso, né, lógico que a gente precisa ainda saber o nosso H5, tá? Que eu pedi para vocês pensarem, né? Mas a gente vai chegar lá, tá? Então, pessoal, agora a gente vai analisar uma outra superfície de controle, que é o nosso aquecedor de água de alimentação aberto, tá? Então a gente vai fazer aqui a mesma coisa, né? Vou até colocar aqui a mesma expressãozinha, né? Vocês veem que não é algo tão complicado assim, tá? Então, ó, coloquei a primeira lei da termodinâmica para volume de controle, né? Vamos analisar a superfície de controle 2. Novamente, eu tenho um trocador de calor, que ele tem uma troca de calor interna aqui entre o fluido frio, que vem da bomba 1, e o fluido quente, que é extraído da turbina. De tal forma que o calor é trocado aqui dentro. E que eu não tenho um calor trocado entre esse aquecedor e o ambiente, né? Essa transferência de calor não existe. Por isso que a gente despreza ela aqui, tá? Lembra, só tem uma transferência de calor ou um trabalho quando ele atravessa a nossa superfície de controle. Ok? Então, qual vazão eu tenho entrando aqui no nosso sistema? A gente tem a vazão extraída na turbina, né, que é o xm ponto. Qual é a entalpia? A entalpia 6. E a gente tem a vazão o quê? Oriunda aqui do condensador, que é 1 menos x menos y. Qual a entalpia? Entalpia 2. Ok? Beleza. Saindo. Ah, tá. E a gente tem também a que vem da purga, né?
Tinha me esquecido dela, que é o que? O y. Ah, pessoal, perdão. Aqui faltou o nosso m ponto, né? Ó, que é uma fração da vazão total vezes o H2. E aqui a gente vai ter o ym ponto, que é essa fração, né, de vapor oriunda da purga, vezes o que? O meu H7C. Saindo, a gente tem somente aquele que vai para a bomba 2, que consequentemente já é tudo, né, pessoal? Se a gente está juntando tanto o meu y, né, ó, m ponto, que está vindo aqui de baixo, se a gente está juntando o x m ponto, e estamos juntando o que vem aqui do condensador, que é o que? 1 menos x menos y m ponto. Se vocês fizerem esse cálculo aqui, ó, pessoal, ó, esse aqui vai cortar com esse aqui vai cortar com esse, e aqui a gente vai sobrar a vazão total. Então, na saída, a gente tem a vazão total, aqui entalpia no estado 3, ok? Tudo bem, pessoal? Então, aqui a gente pode isolar a fração X, que é extraída para o aquecedor de água de alimentação aberta. Para isso, o que eu vou fazer? Né? Vamos novamente desprezar o M ponto, porque ele está em todos os termos aqui, ele não vai interferir em nada. E vamos fazer a distributiva desse termo aqui, né? Ó, que vai ser o que? H2 menos X H2 menos YH2. E aí a gente prossegue, né? Mais YH7C menos H3, tá? Vamos isolar o X, né? Ó, coloquem ele em evidência. H6 menos H2. Podemos fazer a mesma coisa com Y. Vai ficar H7C menos H2. E os termos que restaram, que é o que? H2 menos H3. Tudo bem? E aí a gente consegue isolar o X, né? Vamos passar os outros termos para o outro lado, né? De tal forma que eu inverto aqui os sinais, né? Vai ficar H3 menos H2. E a parte do Y também posso inverter somente aqui dentro na distributiva, né? Vai ficar H2 menos H7C. Portanto, a fração vai ser H3 menos H2 mais Y H2 menos H7C. Tudo isso dividido pelo quê? Pelo meu H6 menos H2. Tá? Olha que bacana. Ok? Então, ó, daqui eu tenho uma expressão 2, né? Vamos marcar essa aqui. Já marcamos com a expressão 1. Então, eu tenho uma expressão que nos dá o y, uma expressão que nos dá o x, né? Só que eu não tenho o estado 5, então eu não consigo achar o y e, consequentemente, não consigo achar o x. Mas, pessoal, para isso eu gostaria que vocês relembrassem um conceito lá da termodinâmica que nós vimos, tá? Que conceito é esse, pessoal? Pessoal, aqui eu tenho a bomba, correto? Sair da bomba, sair por esse aquecedor do tipo superfície. Pessoal, o que eu vou chegar aqui no 5? Eu vou ter vapor, né? Se eu tiver, vou ter uma pouca quantidade, tá? Então, em qual fase eu vou estar aqui, pessoal? Eu vou estar, né, no meu estado 5. Ou eu vou estar na saturação, né? Ou eu vou ter líquido, tá? Vai depender do que, digamos assim, do tanto de calor que eu vou conseguir extrair da turbina, ok? E nesses dois casos aí, pessoal, o que acontece? A minha temperatura, o que acontece? Ou na saturação ou no líquido, né? Subresfriado, né? Vamos adicionar aqui o comprimido. Eu não sei se vocês lembram,
mas a gente podia aproximar como se a entalpia desse estado fosse exatamente a entalpia, né, para a temperatura de saturação nas condições que eu tenho aqui. Ok? Então, pessoal, mas qual seria essa temperatura de saturação, né, que a gente poderia utilizar aqui, tá? Para isso, a gente precisa analisar as temperaturas que eu tenho. Vamos imaginar, pessoal, o que eu tenho nesse trocador de calor? O 4 não me importa, é o frio, né? A que temperatura que eu vou ter aqui na saída, né? Há uma temperatura, né, para quem lembra lá de máquinas térmicas, intermediária entre a entrada da turbina, que é o 7, e a saída aqui da purga, que é o 7A. Então, a temperatura aqui do meu estado 5, ela estaria entre a temperatura ali da entrada da turbina e a temperatura da purga, ok? Eu teria nesse intervalo, ok? A temperatura do estado 7A, pessoal, é fácil. É só ir lá na tabela da saturação da água para 0,8 megapascal, tá? Então vamos lá, ó. 0,8 megapascal, qual que é a minha temperatura? 170,43, tá? Graus Celsius, ok? Aqui na entrada, pessoal, ó, no meu estado 7, eu teria que olhar aqui as entropias e ver certinho, mas provavelmente eu teria uma temperatura bem mais alta. Aí, pessoal, o que nós podemos considerar, tá? Para quem não se lembra como é um trocador de calor, nesse caso aqui que é um trocador de calor casco-tubo, né? Vocês até viram na outra gravação. Eu tenho uma tubulação. Deixa eu fazer o desenho aqui melhorado, né, pessoal? Mas nesse trocador de calor casco-tubo, vamos desenhar aqui. Eu tenho o casco e os tubos passando aqui dentro. Estou fazendo o desenho simplificado, tá, pessoal? São bem mais tubos e tal, mas seria algo do tipo aqui, né? Então aqui eu vou ter a entrada e a saída de um fluido, né, ó. Como a gente está vendo aqui, né? Então aqui eu entro um fluido e saio, né? Por exemplo, tanto faz, tá, pessoal? Normalmente aqui dentro é o fluido quente que passa, né? Desculpa, fluido frio, né? Então aqui seria a entrada do frio, a saída do frio e etc. Se vocês lembrarem, pessoal, o trocador de calor que ele é mais eficiente, ele é o trocador de calor contra corrente, no qual na entrada do frio, né, vou até anotar o nome aqui para quem quiser retomar, ver isso aí lá nas aulas de máquinas térmicas. No contracorrente, o que acontece? A entrada do frio vai ser a saída do quente, né? E a saída do frio vai ser a entrada do quente. Ok? Tá? Então aqui, pessoal, no 5 eu vou ter a saída de qual fluido? Do fluido frio, né? Ela vai sair na temperatura da entrada da quente? Não, né, pessoal? Ela vai sair numa temperatura intermediária entre essas duas, né?
Aqui eu seria a entrada da turbina, que é o estado 7. Aqui a saída, que eu acho que é o 7A, se eu não estiver equivocado, né? Isso. Aqui é o 4 e aqui é o 5. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adotar digamos assim, uma situação razoável. O que seria uma situação razoável que não é muito benéfica, né? É o que? A saída do frio, ela ser uma temperatura próxima da saída do quente, né? Ó, saída do quente. Ou seja, a temperatura do meu estado 5 é aproximadamente a temperatura do estado 7A. Tá? Por quê, pessoal? Porque assim a gente está adotando uma situação, digamos assim, uma das situações piores possíveis, né? E aí, a partir do que a gente tem acima disso, tá bom, né? Por quê? Porque se eu aumentar a temperatura de saída do quente, eu vou ter uma eficiência melhor. Então, o pior caso possível seria ele sair na temperatura da saída do quente, tá? Então, vamos adotar o pior caso possível, no qual o T5 estaria aproximadamente ao T7A. E aí, nesse caso, a entalpia do 5 ela vai ser aproximadamente a entalpia da temperatura de saturação do estado 7A. Tá? O estado 7A ele já está na saturação e está nessa temperatura de 170,43. Então, bastaria eu ir lá na tabela e verificar se para essa temperatura aqui, qual que seria, né, a entalpia do líquido saturado, né? Aí, né, para 170, a entalpia é aproximadamente o quê? 719,2. Vamos dar uma aproximada para 720. Assim, a gente está sendo conservador, a gente está adotando o pior caso possível, né? Se ele tiver uma temperatura maior que a do 7A, isso vai ser melhor para o meu sistema, tá? Daí, pessoal, com essa entalpia eu consigo calcular o Y, e com o y eu consigo calcular o meu x. Tudo bem? Ok? Tudo bem então, pessoal? Então aqui eu tenho todas as frações. Aí fica simples, né, pessoal? Ó, como que eu calculo o trabalho líquido específico? Vou tirar uma cópia aqui da figura. Vou fazer o seguinte, vou vir até aqui no slide. Vamos lá pegar o exercício. Calma aí. Aí, o exercício 3. Então vamos tirar uma cópia da figura novamente. Vamos trazer ela aqui para cá para a gente analisar. Então, vamos lá começar pelo trabalho específico da turbina, líquido, né? O trabalho líquido, pessoal, específico, ele vai ser o trabalho específico da turbina menos o trabalho específico da bomba 1 e o trabalho específico da bomba 2. O trabalho da bomba 1 é fácil, né, pessoal? Ó, bomba 1, qual que é a vazão que eu tenho aqui? Lembra que o trabalho específico é a potência dividido pela vazão total, tá? Essa é a definição do trabalho específico. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu não vou ter a vazão total na expressão, eu vou ter o quê? 1 menos x menos y vezes a diferença de entalpia, H2 menos H1. Ok? Porque eu saio com mais energia do que entra. O trabalho específico da bomba 2, eu já tenho a minha vazão total, só que está por unidade de vazão, então ela não entra no cálculo. E aí é o que? H4 menos H3. E a turbina, pessoal, aí eu vou ter que analisar, né? Ó.
essa superfície de controle aí da turbina. Analisando a turbina, temos, tá? Então, pessoal, se a gente analisar a turbina, o que a gente vai ter, ó? A gente vai ter zero, taxa de transferência de calor, potência, somatório de vazões que entram, entalpia que entram, menos somatório de vazão que sai, entalpia que sai. Eu não tenho, minha turbina é perfeita, eu não tenho essa taxa de transferência de calor. Aqui vai vir a própria potência da turbina. O que eu tenho entrando? A vazão total vezes a entalpia ali na saída da caldeira, que eu não lembro qual estado que eu adotei ali na saída da caldeira. Foi 5B, né? Então a entalpia do 5B, ok? Saindo, eu vou ter a extração para o aquecedor de água de alimentação fechado, que é o que? YM.H7. A extração para o aquecedor de água de alimentação aberto, que é o XM.H6. E eu também vou ter a parcela que está indo lá para o meu condensador, que é o que? 1 menos X menos Y, M.5C, né, que eu tinha colocado, H5C. Jogo a potência da turbina para cá. O meu M ponto em evidência, né, vai ficar H5B menos H7. Vamos juntar tudo que não tem X e Y, tá? Menos H5C, ó, daqui. Agora a gente junta o que tem Y. Mais Y. Aqui, ó, menos com menos fica positivo. Então, H5C. Aqui negativo, H7. Mais X. Aqui, menos com menos fica positivo, H5C, menos essa parcela aqui que é o meu H6, ok? Como é o trabalho específico, eu divido tudo pela vazão em massa, obtendo aquele menorzinho. E aí eu simplesmente tiro a vazão. Vai ficar o quê? Só essa parte aqui dentro do parênteses. Tenho todos os estados, tenho Y, tenho X, eu sei o meu trabalho específico. O trabalho das bombas eu também consigo estimar, que eu tenho tudo. Com isso eu tenho minha potência líquida, né? O meu trabalho específico líquido. Para achar a eficiência, pessoal, a gente pode estimar pelo trabalho líquido dividido pelo QH, né? Ou em termos específicos, o trabalho específico líquido e o calor específico, tá? Esse cara que a gente já achou, falta achar o meu QH, que basta a gente analisar a caldeira, que vai ser o que? A saída da caldeira tem mais energia, que é o H5B, e a entrada da caldeira, que é o meu H5. Achei isso, tá aqui, consigo estimar a minha eficiência, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Quem ficou com alguma dúvida aqui, principalmente sobre como as considerações que a gente adotou para o H5, pode me perguntar durante as próximas aulas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.